E quando é que, nesse seu caminho, você se encontra com Dan Duque? Cara, Como é que é a sua história? Porque com quando Dan- fala de Mark, você conhece o Mark conectado ao Dan, né? Conectado como um discípulo ali do Dan Duque, né? Agora, primeiro eu conheci casualmente os filhos do Dan, que eram no grupo de louvor do líder do grupo de jovens da igreja lá em Jacksonville. Eu conheci eles só de distante, um pouquinho, e eu tinha ouvido falar do Dan. E ele fazia umas reuniões e tudo, mas eu não conhecia. Um fim de semana, eu estava convidado numa igreja para dirigir louvor na igreja. No mesmo fim de semana, o Dan Duque estava convidado para pregar na igreja. Então, eu sou o líder de louvor visitante e ele era pregador visitante na mesma igreja, no mesmo fim de semana. Ok. Então, foi assim, isso foi em 97, 98, né? E ele, né? Eu tô ainda lembrando, né? Mas ele estava lá e a gente teve uma coisa assim, eu sabia o Dan, né? Tipo, eu quero chamar o grupo de louvor, eu vou impor as mãos sobre vocês. Uhum. Então ele chamou ele, mas você no teclado, fica lá. Então todos eles estão lá e ele falou, toca, e eu comecei a tocar a música. Eu lembro até hoje, You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Remember? Não conheço essa. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. And as I sang that song, à medida que eu cantei essa música, essa é a canção do Senhor. Eu queria pedir, mas eu não sabia o nome. Uau. Ele falou, nós precisamos ser amigos. Ele olhou para mim. É mesmo? O povo está lá esperando ele orar. E ele está falando, e você? Quem é? Tipo, você gosta de café? Começou a conversar com você. Eu falei, sim, eu gosto. Eu ainda estou lá tocando. Precisamos ser... É porque eu nunca confiei em alguém que não gostava de café. Sabe? Então, daqui a pouco... Já viu o Fábio, você já não vai ser amigo dele. Então, ele virou orar para as pessoas e tudo. E ele, então, depois de tudo, ele falou, mas eu posso falar com você? Ele falou, onde é que você trabalha? E era interessante porque eu trabalho para um casal de pastores na cidade. Uhum. Só que Deus tinha me falado na semana passada, antes, tipo, mais ou menos um mês antes, você vai trabalhar até aqui, então você vai embora. Então, o Tini já falou, sexta-feira é meu último dia. E eu não sabia o que eu iria fazer, nem nada, mas sexta-feira eu terminei meu relacionamento com eles. Umas coisas aconteceram e tal e tal. Eu terminei, eu saí. Essa foi sexta-feira de noite. Domingo de manhã, o Dan está me chamando. Você vem para o meu escritório na segunda-feira. E eu fui lá e eu comecei a fazer homeschool dos filhos dele, porque eles perderam 6 meses da escola por causa do avivamento lá em Jacksonville. Ele tirou eles da escola, falou, essa é mais importante. Então, eles estão na escola dia e noite. Na igreja dia e noite por 6 meses. Então, ele me contatou para ensinar, fazer homeschool com os filhos dele. Olha só. E também eu peguei várias pregações dele, editei como livros, e então comecei a viajar com eles nos fins de semana. Então, esse foi quase 25 anos atrás, e a gente conectou. Incrível, incrível. E aí foi ele a pessoa que te conectou, então, com a questão Brasil. Porque, na época, eu estava viajando para países latinos. Uhum. Né? Aprendeu espanhol. Eu praticava a palavra de Deus no espanhol. e eu sempre falava para todo mundo, não, mas meu chamado é para países que falam inglês e espanhol. Sabe? É mesmo? Minha mente, naquela época, muito limitada. Mas esse é meu chamado. E o Mark, eu creio que você tem um divine appointment, uma hora marcada, sabe, no Brasil. Eu falei, mas eu não falo português e tal e tal. Mas ele foi meio insistindo, então... Eu vejo, realmente, ele é a voz de Deus na minha vida, eu preciso submeter. Então, eu fui para o Brasil. Então, naquele momento em que ele falou,
Você não concordava, vamos dizer assim. Eu Não era o que você via. Não vi. Então você fez debaixo de submissão. Exatamente. Completamente debaixo. Inclusive, eu me lembro naquela época, porque eu e Dan iríamos encontrar no escritório dele todos os dias para orar de manhã. Eu e ele e uns do time, toda manhã. Então, eu me lembro quase todo dia ele estava lá, porque eu me vi, eu sou profeta. E todo dia o Dan está impondo mão sobre mim. Oh, vem brotar dom apostólico. Vem apóstolo de... Eu estou não sou apóstolo, sou profeta. Né? Mas ele meio puxando isso, profetizando, puxando isso de mim. E meio insistindo. Eu não quis ir para o Brasil. Mas eu fui porque meu pai me chamou. Exato. Sabe? Então, eu fui para o Brasil, a primeira vez era novembro de 2000, eu estava em São Luís, Maranhão. Ok. O Angelim, né? A família Arraes, Fred Arraes, o irmão dele, o pai dele. Rodrigo. Né? Rodrigo, pastor Joaquim, né? E foi a primeira vez que foi lá, então, São Luís. A primeira igreja. Na época tinha 200 pessoas. Eu acho que mesmo, no Angelim? Tem 13 mil membros hoje, uma coisa assim, certeza. sabe? Mas na época eram 200, 300 pessoas e havia um fogo e glóriazinho, né? Que era David Keeler. E o cara lançando o primeiro CD que ninguém sabia quem era, que era o pastor Cirilo. É mesmo? E o Dan Duque e eu, sabe? Uau. Era naquela época. Eu me lembro, a primeira noite, eu tô lá, papá, e o Dan fala, Mark, canta. Ele parou o David Keeler, Mark, canta uma música. E eu, mas eu não falo, pode cantar em inglês mesmo. Eu cantei a mesma música. You are my all in all, Jesus, Lamb of God. E eu me lembro uma coisa que eu nunca tinha visto. Sabe? Um vento começou a soprar naquele lugar. E eu vi pessoas começar simplesmente cair das cadeiras no chão. Bom. E foi esse mover, essa coisa que eu nunca tinha experimentado. De repente, um cara vem de lá que eu nunca tinha visto na vida, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, e ele falou, ele começou a falar, profetizar comigo, estamos em São Luís do Maranhão, começou a profetizar comigo em espanhol. Em espanhol? Porque eu não falava português, ele nem sabia nada de nada, mas começou em espanhol a profetizar para mim, ele falou, você que sempre fala que o seu chamado é para países que falam inglês e espanhol. Hoje, Jesus está acrescentando os países que falam português. E ele vai soltar sua língua e abrir seus ouvidos para entender e falar fluentemente português. E ele voltou sentado. Uau. E depois desse dia, 20 anos, eu nunca mais voltei para um país latino, sabe? Uau. Mas, cara, pessoas têm essa ideia de missões, meio de romantismo. Deus está me chamando para Paris, ou para Nova York, sabe? Tem esse negócio. Minha experiência, Deus nunca me levou onde eu queria ir. É mesmo? Sabe, eu queria ir para países latinos, Deus me mandou para o Brasil. Eu apaixonei pelo Brasil, queria Deus tirou. morrer, me tirou, eu saí chorando, indo para a Alemanha. Estou na Alemanha, daqui a pouco Deus está falando, Mark, eu vou te dar uma casa na América. América, eu nunca mais quero voltar lá. Bom, agora eu tenho casa na América. Sabe, eu acho que a gente precisa, se queremos realmente ser usado por Deus, não é o que nós pensamos, não é a nossa fama, não é a nossa, sabe, é o que Deus quer de mim. Se Ele quer que eu fique lá cuidando de 20 alemães, e se isso é a vontade dEle, eu estou bem sucedido. Talvez ninguém sabe quem eu sou. Não importa. O que importa é obedecer. Obedecer à vontade.